Olá, povo de Deus! Eu quero cumprimentar a todos os meus amados e meus queridos irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz Augusto, que tenho a honra de poder ser usado por Deus para trazer uma palavra transformadora para a sua vida. A palavra de Deus, ela foi a ferramenta usada para criar o mundo, o universo. Deus disse: haja luz, houve luz, haja porção seca chamada terra. Se Deus criou o mundo com a sua palavra, pode criar novas coisas nas nossas vidas também. E você que está nos acompanhando em mais um vídeo, nós estamos aqui através do canal, o nosso canal do YouTube, Pastor Luiz Augusto Sagrado Pão. O objetivo desse canal é diariamente trazermos um devocional, um pão diário, por isso que o nome é Sagrado Pão, para que a sua vida espiritual esteja sempre alimentada. Como o nosso físico precisa de alimento todos os dias, de água, nosso espírito precisa da palavra de Deus. Mas vamos direto então para aquilo que Deus tem para falar conosco nesta mais uma oportunidade. Você que está comigo e tem uma Bíblia, o texto é 1 Reis 19, versículo 5, diz assim: E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Amados irmãos, esse texto ele faz uma referência a um dos maiores profetas que existiram na Bíblia, que foi o profeta Elias. Esse homem era um homem de milagres. Ele confiava tanto em Deus que sozinho ele enfrentou 450 profetas de um deus chamado Baal e mais 400 de uma deusa chamada Acera, que era a esposa de Baal, ao todo formando 850. E ele não tinha medo. Ele desafiou o rei da sua época, que era Acabe, e não teve medo. Ele profetizava e acontecia. Só que agora é muito difícil de se compreender o que está acontecendo com Elias, porque ele agora deixa toda a confiança que ele tinha em Deus e deita debaixo de uma árvore e pede para Deus a morte. Ele chegou a dizer: toma minha vida, basta, eu não sou melhor do que meus pais. A pergunta seria: o que aconteceu com aquele Elias tão forte e valente? Aquele homem que fez até fogo cair do céu. Meu irmão, minha irmã, ele continuava ali. Só que Elias, ele era tanto homem como também ele era de Deus. E aqui nós temos que entender que não existem super-heróis na Bíblia, existem homens usados por Deus. Não existem super crentes ou super consagrados. Todos nós somos dependentes do Senhor. Temos forças, temos fraquezas, temos defeitos e qualidades. E Elias, nesse momento, ele está cansado, porque ele havia acabado, amados, de fazer fogo cair do céu, tantos sinais. E mesmo assim, o povo de Israel continuava duvidando de Deus. E ele pensou: eu luto tanto, Deus me usa tanto, e as pessoas ainda não acreditam. Então Elias agora ele perde o ânimo, ele cai numa depressão profunda, ele cansou de lutar. E quem sabe você que está me assistindo, você também é uma pessoa que confia muito em Deus. Você também é uma pessoa de fé, uma pessoa que tem uma ousadia. Só que as lutas, elas também têm te cansado, têm tirado as tuas forças a ponto de você querer não mais lutar. Fazer igual Elias, ter vontade de largar tudo e fugir. Quantos de nós não já passamos por isso? Ter vontade de largar tudo e desaparecer, abandonar a missão, abandonar o navio. Só que qual foi a resposta de Deus para Elias? Deus não tirou a vida dele. Deus disse: levanta e come, Elias. E Elias estava tão fraco que ele deitou de novo. A depressão era profunda. Ele levantou, o Senhor o tocou segunda vez. Diz o versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Então preste atenção, meu irmão, minha irmã. Nós que somos homens e mulheres de Deus, mesmo cansados, nós precisamos continuar a nossa missão. Nós não podemos abandonar o barco agora. Você que está me assistindo, você já passou do meio do caminho.
Deus, Ele já te livrou de tantas situações. Você já venceu tantos gigantes na sua vida. Nós estamos enfrentando uma crise mundial, uma pandemia que ameaça a sobrevivência humana na Terra. Mas Deus já nos livrou outrora de tantas crises, de tantas dificuldades. E não vai ser esta situação que vai fazer com que o povo de Deus tenha medo. Então preste atenção, Elias, ele ouviu Deus falar: olha, eu ainda tenho muito caminho para você prosseguir. Você que me ouve, que me assiste, se você está aí, irmão, é porque Deus quer falar com você. O seu caminho ainda vai ser muito longo. O seu caminho ainda será comprido. Deus ainda vai te usar muito, mas você precisa ter a sua ousadia. E diz o versículo 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu com a força daquela comida. Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então o alimento, né, o pão, o sagrado pão que Deus deu para ele, que é o nome do nosso canal, foi tão forte que ele com aquela comida caminhou 40 dias, amados, e 40 noites. O percurso que ele fez, né, de uma região para outra, até chegar em Horebe, né, o monte de Deus, era um percurso de 320 quilômetros. É como se você pegasse da capital, né, de São Paulo e fosse até a região do litoral, né, lá para os lados das regiões praianas, litoral sul, Itanhaém, Peruíbe. É como se você fosse e descesse a serra, subisse a serra 1, 2, 3 vezes. Ele caminhou tudo isso, 320 quilômetros. E não perdeu as forças, porque a palavra de Deus nos fortalece. Então preste atenção, amados irmãos, quando ele vai até o monte, e ali entrou, no versículo 9, passou a noite, e entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então o que Elias fez? Por causa do medo que ele sentia de Jezabel, que lhe ameaçou, ele entrou na caverna. Então, meu irmão, minha irmã, mensagem de hoje: não deixe que o medo te ponha para dentro de uma caverna. Não deixe que o medo faça com que você fuja das suas lutas, dos seus gigantes, dos seus desafios. A vida está aí para se viver. Viver é arriscar. Viver é perigoso. A Bíblia diz que nós somos como ovelhas no meio de lobos nessa terra, queridos. Mas nós não podemos temer, porque o Senhor é conosco. Então preste atenção. A palavra de Deus te encoraja a você não temer, mas confiar no Senhor. Nós estamos vivendo épocas de pandemia, épocas, não é, onde existem vírus ameaçando a humanidade. Mas nós vamos temer, nós vamos ficar com medo? Não. Nós vamos vigiar, nos proteger. Ainda estamos cumprindo, né, uma época aí de quarentena que ainda está, né, sobre o mundo. Mas mesmo assim, queridos, nós vamos nos proteger, nós vamos vigiar, mas não vamos temer, não vamos ter medo. Nós vamos continuar seguindo firme a nossa missão. E diz a Bíblia que Elias, dentro da caverna, ele viu algumas manifestações. A Bíblia diz aqui, ó, no versículo de número 11. E ele disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor com também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz mansa e delicada. Então Elias estava acostumado a ver o agir de Deus em espetáculos. Ele fez fogo cair do céu, fez a farinha e o azeite da viúva multiplicar, ressuscitou o filho da viúva, fez parar de chover. E ele estava acostumado a ver milagres espetaculares. Só que eu quero te dizer uma coisa, amado irmão, amada irmã: milagres espetaculares não acontecem todo dia na nossa vida, não. Não acontece todo dia. Não é todo dia que Deus abre aquela portona. Não é todo dia que de repente você tem, né, aquela promoção, que você tem aquele aumento de salário. Não é todo dia que você compra um imóvel. Não é todo dia que você troca o teu carro. Não é todo dia não, querido. Tem dias que são difíceis. Tem dias que a nossa vida é um silêncio só. É ou não é? Mas no silêncio, não foi no vento, não foi no terremoto, não foi no fogo, mas foi no silêncio que uma voz mansa e amiga falou ao coração de Elias. Talvez você está passando por um momento onde você saiu fora de cena, não tem espetáculo na tua vida, está tudo parado aí. Mas eu tenho uma palavra para você. Nesse momento de silêncio,
Deus continua trabalhando em favor da tua vida, Deus continua movendo em teu favor e daqui a pouco você vai ver que no silêncio Deus estava preparando um grande milagre. Meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que essa palavra foi de Deus para você. Então recebe ela, guarda no coração. Se você sentiu que Deus falou com você, compartilhe com todos os seus contatos esse vídeo. Você pode compartilhá-lo em Facebook, você pode compartilhá-lo no Instagram, em várias plataformas. Você pode também se inscrever nas letras vermelhas abaixo, clique em inscrever-se, ative o sininho, porque todos os dias eu tenho uma palavra de Deus para você. Um fortíssimo abraço, até o próximo vídeo. Estamos juntos na presença de Deus.